No início do século XVI, contudo, em pleno período manuelino, a Sé de Viseu vai conhecer obras de grande modernidade e qualidade estética. Tal é bem evidente nas abóbadas manuelinas das naves, elevando-as e uniformizando-as praticamente à mesma altura. Esta importante intervenção ficou a dever-se ao bispo Diogo Ortiz de Vilhena e concretizou-se numa única década, entre 1505 e 1516. E o bispo terá recorrido a um dos mais consagrados arquitetos dessa época e que se notabilizou na arte e arquitetura manuelina, João de Castilho, a quem se atribui esta reformulação. Dez anos depois destas intervenções manuelinas, e igualmente notáveis, serão as reformas operadas pelo bispo D. Miguel da Silva. O bispo que havia sido nomeado em 1526. Só que estas intervenções revestem-se de um caráter verdadeiramente pioneiro e revolucionário no nosso país. Estamos perante aquelas que foram as primeiras obras renascentistas em Portugal. E não admira, tendo em conta a figura deste bispo, um homem muito culto, um humanista, um homem claramente à frente do seu tempo. D. Miguel da Silva, um notável intelectual, estivera ausente do país durante 25 anos, estudar em Paris, e depois fora nomeado pelo rei Dom Manuel, que tinha por ele grande afeição, o embaixador de Portugal em Roma. Aí contacta com o Renascimento, com todo o movimento humanista, e quando regressa a Portugal, vai encontrar um novo rei, Dom João III, que, ao contrário do seu pai, tem com este bispo uma relação muito fria e tensa. Até porque Dom Miguel da Silva, regra geral, não está de acordo com as decisões do monarca, incluindo algo que era muito querido ao rei Dom João III, a introdução da Inquisição em Portugal. Pois bem, o bispo de Viseu é contra e acaba por ter que fugir, não só de Viseu, mas mesmo do reino. O próprio rei pede que ele seja devolvido, chega a planear assassiná-lo, mas o bispo acabará por falecer protegido pelo Papa em Roma. Mas deve-se a ele, com efeito, durante o período que aqui se encontra à frente da diocese, a intervenção renascentista no templo, incluindo este belíssimo claustro, marcado, obviamente, pelas linhas clássicas, pelo Renascimento. Mas deve-se a ele também, dentro deste espírito humanista, deste espírito de mecenas, a sua proteção a um notável pintor, que se irá evidenciar como o mais importante pintor renascentista do nosso país, Grão Vasco. O mestre Grão Vasco, em boa verdade Vasco Fernandes, seu nome, é considerado o principal nome da pintura portuguesa de 500. Terá nascido em Viseu por volta de 1475. E no início do século XVI, sabemos que está a trabalhar aqui na Sé, na companhia de um pintor flamengo, Francisco Henriques, que o terá influenciado. Com pintores flamengos, irá trabalhar depois também na Catedral de Lamego. Volta depois daqui para Viseu, realizando aquelas que são consideradas as suas obras mais importantes para a Sé e para o Paço Episcopal, por encomenda desse bispo humanista, Miguel da Silva, que o terá seguramente influenciado, bem assim como a sua biblioteca. Aí, Grão Vasco terá-se inspirado para muito da sua estética renascentista e claramente humanista. Uma parte muito significativa da obra de Grão Vasco encontra-se exposta neste museu, mesmo ao lado da Catedral. O museu, de resto, tem por patrono este pintor, o Museu Grão Vasco. Encontramos-nos com o seu diretor, o Dr. Agostinho Ribeiro, a quem perguntas logo: doutor, que museu é este que completa agora 100 anos de existência? Pois, muito bem, é um museu da República, portanto, um museu que, de facto, tem o seu início em termos de Constituição, com o espírito ideológico, político e também cultural da Primeira República. Se bem que o museu se constitua inicialmente como uma espécie de um memorial do património artístico do território distrital, portanto de uma região mais alargada, a verdade é que ele se centra essencialmente
no campo inicial, nas grandes obras, nas magníficas obras, como muito bem disse, de Vasco Fernandes. Em todo caso, é um museu que é bastante eclético, é muito diversificado na sua coleção e na sua tipologia. Sendo um museu da República, procura, à semelhança dos museus coevos, procura uma interpretação artística e patrimonial do território que representa, e neste caso a região de Viseu. E onde novamente se destaca a obra de Grão Vasco. O que é que nós podemos aqui de facto contemplar desse grande pintor quinhentista? Do pintor Vasco Fernandes, que dá o nome ao próprio museu, agora Museu Nacional Grão Vasco, de facto, as obras mais relevantes nos seus dois momentos de eleição em termos de afirmação enquanto artista incontornável do pré-Renascimento e do Renascimento português. Enfim, diria que do pré-Renascimento a sua parceria com Francisco Henriques para o retábulo que Dom Fernando de Miranda encomendou, bispo de Viseu, encomendou para a sede de Viseu, esse magnífico retábulo de 14 painéis que se encontram, todos eles classificados, portanto, todos eles tesouros nacionais, e que correspondem ao início da vida artística, digamos assim, de Vasco Fernandes, numa altura em que ele se afirma enquanto jovem pintor, mas de facto de uma qualidade extraordinária, ao ponto, determinada a obra magnífica da construção do retábulo da sede de Viseu, que ocorreu entre 1501 e 1506, imediatamente um bispo da diocese vizinha de Lamego, encantado com o que viu, encomendou a Vasco Fernandes e afirmou Vasco Fernandes como um grande pintor ao encomendar-lhe também o retábulo da sede de Lamego. Mas depois temos outro momento já final, não é? A partir daí, exatamente, a partir daí Vasco Fernandes começa a ser conhecido e reconhecido como um grande pintor, um grande mestre, e é, essencialmente, com a vinda de Dom Miguel da Silva para Viseu, enquanto bispo de Viseu, para lhe fazer as encomendas, exatamente a Vasco Fernandes, dos grandes painéis, das pinturas monumentais que haveriam de ser instaladas nos retábulos laterais, nos altares laterais da sede de Viseu. Entre os quais a grande obra, a obra-prima, que é este São Pedro, do grande mestre Vasco Fernandes. Na Idade Moderna, as obras da Sé sucedem-se a um ritmo muito significativo. O portal é reformado no século XVII. O pano central é da autoria de um arquiteto oriundo de Salamanca, João Moreno, e foi erguido no lugar de um anterior, manuelino, que, como já referimos, havia ruído. Muito relevantes são também as intervenções da época barroca, nomeadamente no século XVIII. Todo o interior é enriquecido com obra de talha dourada, azulejo e pintura. O órgão, os painéis de azulejo do claustro e a Casa do Cabido são obras desta época. Merece um particular destaque o retábulo-mor de 1731, que veio ocupar o lugar do anterior, quinhentista, onde se encontravam as tábuas pintadas por Grão Vasco. Um retábulo que vem sendo objeto de uma importante intervenção de restauro no âmbito do programa Rota das Catedrais. E voltamos à Catedral, mais precisamente ao Passeio dos Cônegos. É assim que é popularmente conhecido este alpendre protegido por esta colunata. É um belíssimo espaço que se desenvolve entre o Terreiro da Sé, dominado pela Catedral e pela belíssima Igreja da Misericórdia, e, do outro lado, pela Praça Dom Duarte. Aliás, o Passeio dos Cônegos assenta num antigo pano da muralha. Há muito tempo que este espaço se tornou também um dos mais emblemáticos de Viseu. Mas é apenas mais um entre muitos outros motivos de interesse da Catedral de Viseu. É o caso da Capela dos Santos Brancos. Está aberta para o claustro e apresenta-nos um belíssimo retábulo quinhentista em pedra dançã, uma obra de uma oficina de Coimbra, onde se destaca uma Pietà produzida pelas mãos do famoso escultor francês João de Rouen. Outro espaço excepcional é este, o das salas capitulares, que se desenvolvem no primeiro piso sobre o claustro. Espaços muito qualificados, de grande importância artística, com belíssimos tetos e painéis de azulejos do século XVIII nas paredes. Nos nossos dias, nestas salas desenvolve-se o Museu do Tesouro da Catedral.
que salvaguarda um conjunto notável de peças de arte sacra, incluindo peças notáveis de ourivesaria. Os tesouros da Catedral são um elemento indissociável das Sés, repletas de memória e de identidade. Pretextos também para continuarmos a trilhar os caminhos da história na rota das catedrais.